Eu quero começar o nosso programa falando dos mistérios. Quando a gente fala de mistério, a gente fala de emoção. Quando a gente fala de situações que a gente precisa desvendar na nossa vida e de situações que a gente vivencia e quer viver também, os propósitos, né, que a gente tem diante desse processo espiritual que a gente vive, a sua vida ela precisa ser compreendida. E a gente não consegue porque a gente tem muita ansiedade. O grande mal do ser humano hoje é a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é viver aquilo que às vezes você ainda não viveu, mas que você tem medo de viver muitas vezes. Você tem pressa de viver. Você fica esperando que algo aconteça e não acontece. E aí te cria uma certa ansiedade. É aquela necessidade, né, de realizar. Aquela necessidade de você conseguir os seus propósitos. Mas a ansiedade ela é perigosa. A ansiedade, além de ser o mal do século, a gente pode dizer que é uma doença e pode se transformar num grande câncer da alma. Aquilo que se você deixar, fica incurável, te adoece. Tem muitas pessoas que ficam obesas por causa da ansiedade. Tem muitas pessoas que emagrecem demais por causa de ansiedade. Tem muitas pessoas que não conseguem relaxar, elas não dormem por causa da ansiedade. A ansiedade faz isso. Baixa sua autoestima. Você parece que não acredita em você. Você passa a não ter essa autoestima que é tão importante para a nossa vida. Quando a gente fala de situações que a gente vivencia, a gente tem sempre que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que criam vícios por causa da ansiedade, tem compulsões, né, que a gente fala que a ansiedade ela pode fazer com que você se desequilibre totalmente, você saia de você. Você já não é mais você com essa ansiedade, que muitas vezes te causa dor, causa um conflito com você mesmo, porque você, além de a gente não acreditar no que possa vir, a gente quer viver situações que ainda não chegaram para viver. A gente ainda não está naquele momento de viver situações que a gente necessita viver e gostaria de viver. A ansiedade é perigosa. Quando a gente fala de ansiedade, está ligada diretamente à parte espiritual. A ciência fala das síndromes, né? A síndrome do pânico, várias. Hoje tem TDAH, né? Tem situações aí, várias situações que estão relacionadas à parte psíquica, que é a cabeça. Mas a gente também precisa compreender, né, que muito disso é espiritual. A ciência, ela não vai te curar. A ciência, ela vai te dar remédio. Ela vai tentar fazer com que aquilo estacione ou neutralize ou fique uma situação paliativa, aonde a qualquer momento você pode ter crises. E a gente sempre fala que o melhor remédio para tudo isso é a fé. São entendimentos que você precisa ter espirituais sobre você e buscar ajuda, né? Porque a fé ninguém te rouba. A fé é uma coisa que está dentro de você e que é só seu. Então isso, quando você tem crenças, né, você cria o hábito de acreditar, de confiar, de ter certezas dentro de você, de buscar um certo equilíbrio. Isso é o que a gente faz na espiritualidade. É fazer com que você tenha esse vício, né, de acreditar, esse vício de você se amar, esse vício de você ter o equilíbrio emocional para que você não se descontrole. A gente fala que a ansiedade ela é perigosa porque ela pode trazer grandes distúrbios físicos também. Tem pessoas que têm crise de ansiedade que param nos hospitais, tem taquicardia, né? Fica no hospital parecendo que está morrendo, falta de ar. As pessoas também sentem náuseas, pode ter uma diabetes, né? As pessoas podem ter problemas sérios gástricos também. A ansiedade, ela te machuca muito, ela te fere
ela faz doer. Então a gente, quando tem certas situações que a gente precisa se resolver, ou resolver na nossa vida, e que a gente sabe que está no nosso ponto fraco, a gente precisa buscar um autocontrole, buscar a cura, buscar ajuda. E quando a gente fala de situações emocionais, a gente fala de profundidade. Porque o emocional, gente, quando a gente lida com a parte emocional da gente, tem pessoas que falam assim, mas pai, eu não consigo controlar, é incontrolável. Eu tento fazer de tudo para ter esse controle e não consigo. Eu tento fazer oração, eu tento tomar um chazinho, eu tento fazer um exercício, uma prática de um exercício, mas eu ainda continuo com essa ansiedade. Tem pessoas que têm tremores por causa da ansiedade, as pessoas ficam muito nervosas. Você perde o controle de si. Mas a espiritualidade nos ensina que quando você estuda você passa a se compreender, quando você passa a entender realmente quem você é e de que forma você pode lidar com você começa a dar o primeiro passo. Esse é o primeiro passo que você tem que dar. Para que você possa, através da espiritualidade, que é a tua fé, através daquilo que você acredita, seus propósitos de vida, você passe a ter esse equilíbrio. Você passe a ficar um pouco melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Então, a gente fala muito, né? As pessoas falam de doenças, né? A pessoa, tem gente que está doente. Eu conheço uma pessoa que está assim, pai, mas a gente sabe que é emocional. Eu conheço uma pessoa que às vezes ela fica tão ruim que ela fica prostrada, ela tem dor de cabeça, ela tem isso, ela tem aquilo. E gente, o emocional, quando você caminha por esse campo, né, que é aquilo que a gente sente, é perigoso, é muito perigoso. Porque você está caminhando, não é no desconhecido, mas você está caminhando na dor. Você vai caminhar muitas vezes em situações que vai doer, vai machucar, vai te ferir, vai te adoecer. Eu costumo até dizer que até o suicídio, gente, que é uma tristeza muito grande, é quando a pessoa, ela já está apagada, ela já se apagou, ela já não está mais viva. Porque o fato de você respirar não significa que você está na sua plenitude, que você está em você. Muitas vezes você já se perdeu de você há muito tempo. Você desconhece quem você é, você não sabe o que está fazendo aqui, você perde seus propósitos, a vida fica sem, você fica sem, você fica apático, né? Você fica sem esse encanto pela vida. E isso é de um certo modo, é uma morte, porque você acaba trazendo situações aonde você perde a vontade de viver, aonde você perde a vontade de ser feliz, aonde você perde a vontade de fazer com que as coisas aconteçam para você. Então, eu sempre digo para as pessoas, né, e costumo dizer que tem muita gente que sorri e por dentro está sangrando, está chorando. Tem muitas pessoas que usam uma máscara. E elas, por dentro, elas são frágeis, elas estão fragilizadas, elas estão doentes, mas elas estão se escondendo. Elas se escondem. A pessoa que comete um suicídio, por exemplo, ela nunca vai dar sinal, muitas vezes ela não vai dar sinal nenhum. Muitas vezes quem convive com a pessoa não tem nenhum sinal, acontece de uma hora para outra, a pessoa fala, poxa, mas a pessoa ontem estava bem, ou agora há pouco a pessoa estava bem, mas esse bem não era um bem. A pessoa não estava bem, ela não estava demonstrando que aquilo podia acontecer, aquela vontade já existia. E tudo isso, gente, faz parte da parte espiritual. Essa morte de alma que a pessoa já vem trazendo, essa tristeza, essa angústia, essa dor, essa aflição da vida, esse desespero da vida, de viver, já é latente, isso só faz crescer. Porque muitas vezes a ajuda que a pessoa precisa, ela é espiritual, a gente nunca sabe. A gente lida com o desconhecido o tempo todo. Nós não sabemos nada dessa vida e tudo pode acontecer de uma hora para outra. Você para ser feliz, basta você estar vivo. Você para sorrir,
Se você estiver triste, para sorrir, basta 1 minuto na tua vida. 1 segundo tudo pode mudar. Mas nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter essa crença. Então a ansiedade, ela é perigosa. Porque ela pode te ferir, ela pode sangrar, ela pode fazer com que você perca oportunidades, que você tenha medo de ser feliz. Um dos grandes problemas que as pessoas têm hoje, e muitas delas, que é sobre a felicidade, né? A pessoa quer muito ser feliz, mas se você perguntar para ela o que é a felicidade dela, o que é ser feliz para ela, muitas vezes ela não vai te dizer o que é. Para uns, a felicidade, como eu disse aqui em programas anteriores, é prosperar. Para outros, é ter um grande amor. Para outros, é ter uma família, filhos, é a construção, sabe, de elos. Então a gente não sabe o que é felicidade, mas tem gente que tem muito medo dessa felicidade. Ela tem medo de viver essas coisas. Ela quer viver, mas o medo é tão grande que aí tem as fobias, né? A síndrome do pânico, quando a pessoa tem pânico de tudo, quando a pessoa fica com medo de tudo, a pessoa fica com medo de gente, de pessoas, fica com medo de viver, de respirar, a pessoa tem medo. Então a gente precisa compreender que nem tudo é uma fórmula de bolo, é uma receita de bolo. A vida não é uma receita de bolo. Vai dar certo, o que deu certo para um vai dar certo para o outro, né? Vai dar certo para um, não vai dar certo para o outro. Não, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a sua fé pode te sustentar. A tua fé, a tua crença pode fazer você ficar gigante, né? Crescer, ficar enorme. E diante da vida nós precisamos disso. Essa força, ela é vital. A nossa fé, essa força, ela é necessária. Tanto é que é bíblico, né? Quando a gente fala de ansiedade, em Filipenses 4, versículo 6, Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a gente precisa, quando você crê, quando você acredita, quando você tem base, raiz espiritual, que é aquilo que você vai construindo. A gente não constrói as coisas de um dia para o outro. Elos espirituais, com qualquer religar que eu falo, qualquer encontro com Deus, ou com aquele orixá que você acredita, ou com aquela entidade que você crê, ou aquele santinho que você crê da Igreja Católica também, a gente precisa criar elos. E o elo é que vai fazendo a coisa acontecer. O elo vai fazendo a coisa crescer. As pessoas não podem acender uma vela hoje, fazer um jejum hoje, como faz na igreja evangélica, ou você fazer o quê? Fazer um ritual na Umbanda ou no Candomblé, ou você fazer qualquer coisa e achar que a sua vida vai mudar em 1 segundo e tudo vai melhorar. Não vai. Não é assim que funciona. Essa coisa de prosperar, que a gente tanto necessita, depende de uma série de situações que a gente tem que ter, né? Você tem que estar preparado para isso, né? Você tem que ter isso dentro de você. Ninguém vai te dar aquilo que você não tem dentro de você. E você precisa criar isso dentro de você. Você precisa criar esse elo com a espiritualidade, esse elo com a prosperidade que você tanto quer, esse elo de encanto com as pessoas que você gostaria de amar, ou ter uma pessoa para você. Esse elo você precisa ter liga com tudo que você precisa. Nada nasce de um dia para o outro. Nós mesmos levamos 9 meses para nascer. A gente não nasce andando e nem falando. A gente vai caminhar devagarzinho. E é devagar que as coisas vão acontecendo. Então a vida está aí ensinando a gente o tempo todo. Então quando você fala de ansiedade, a gente fala de situações perigosas. Fala de falta de fé. Fala de pessoas sem propósito. Fala de pessoas que deixam de se amar, perdem a autoestima. Fala de pessoas que adoecem, né? Ficam obesas, ou emagrecem demais, ou têm uma depressão profunda, só vivem a tristeza. Porque a depressão é a pressão da vida. As pessoas não vão aguentando, né? Então, é importante a gente falar sobre isso. É importante a gente tocar nesses assuntos, porque tudo isso relaciona você com a vida. Eu sei que hoje, nesse momento, tem muita gente me ouvindo.
E a gente está tocando nesses assuntos que é para mexer com o coraçãozinho de vocês. É para vocês pararem para pensar. É para cada um de vocês parar um pouquinho e falar assim, eu preciso me ver. Eu preciso me enxergar. A gente não pode querer da vida o que você não oferece para ela. O que você não oferta à vida. A vida vai te cobrar. E a vida, quando ela começa a cobrar, ela não tem piedade. Não tem piedade. A gente precisa entender tudo isso, né? As doenças, elas podem ser físicas, as doenças podem ser emocionais, as doenças podem ser espirituais, as doenças, elas podem pegar você no oculto, naquilo que você não é palpável. E a medicina não vai dizer você está doente. A medicina pode sugerir que você está tratando uma síndrome ou tratando algo que você tem pelo que você sente, né? Pelos seus sintomas. A medicina, a ciência pode dizer, olha, vamos tratar isso ou vamos tratar aquilo porque os sintomas são esses. Mas ninguém vai saber a gravidade, o grau disso, aonde está doendo, de que forma dói, né? E se é na alma. Eu costumo dizer, gente, sempre disse isso para vocês. Às vezes, uma pessoa pode até bater na gente, né? A gente pode levar um tapa, a gente pode levar um beliscão. Uma pessoa pode falar determinadas situações, às vezes não vai ferir a gente tanto. Mas a gente não pode deixar tocar na nossa alma. A gente não pode permitir que as coisas que a gente passe cria feridas, né? Crie feridas na alma. Porque quando toca a sua alma, o teu corpo e a tua vida vai responder. E a resposta disso é a dor. E será dolorida. Tem muita gente com mágoa da vida, porque as coisas não acontecem no nosso tempo. Acontece no tempo de Deus. E o tempo, Zaratempo, né, que é uma divindade. O tempo é soberano. A gente precisa olhar para o tempo. A gente não segura o tempo, a gente não prende o tempo, a gente não manda no tempo. Nenhum ser veio para comandar o tempo. E o tempo é de Deus. Então as coisas vão ter o tempo certo delas. A gente tem que saber que se você tem um propósito na vida, tudo tem o seu tempo. E tudo vai ter a sua hora de acontecer. A gente não pode se perder disso. E precisa entender tudo isso. Porque ser um ser espiritual é você ter compreensão de tudo isso. É você conseguir enxergar essas sutilezas que a gente passa na vida. Essas tristezas que a gente passa na vida. E saber se resolver com elas. Né? Saber gerenciar a vida. Saber gerenciar o que vem para você. Saber administrar a dor, a tristeza, a ansiedade. Porque nós temos tudo isso em nós. Alguns faz com que o negócio cresça e vire dor, né? Então a gente precisa ter controle. E administrar isso não é fácil. Porque às vezes você fala assim, mas pai, parece muito fácil quando o senhor fala aí na rádio. Parece muito fácil a gente ter esse controle. O senhor fala tão bonito as coisas, né? E parece muito simples, mas não é. E eu sei que não é. Não é fácil. Ter fé não é pra gente fraca, é pra gente forte. Crer em Deus é para os vitoriosos, os guerreiros. Não é para os fracos e covardes. A gente precisa ter essa força. A gente precisa acreditar. E a gente precisa ter fé. Então, quando você começa a ter esse tipo de situação, a nossa mente ela é muito perigosa, como eu já disse aqui. Você fica com falta de concentração, você não consegue se concentrar em nada, você não vive o seu presente, você não consegue viver o hoje, o agora. Você só consegue viver o amanhã. E isso te cria medo, te cria, sabe? É uma tristeza grande e profunda porque você está vivendo só o que não aconteceu. Você só tá você quer ver, você tá lá na frente e o tempo ainda não trouxe nada para você. Você tá lá na frente. E cria medo.
Tem gente que fala assim, pai, eu queria tanto acreditar nas coisas, mas eu não acredito. Porque tá tanto tempo que eu tô esperando e nada acontece com a minha vida. Mas, gente, não acontece tudo de um dia pra noite. Quando você pede a um santinho algo que você quer tanto, que você pede a Deus, você entrega na mão de Deus, primeiro que você não toma de volta, você já entregou, você já deu na mão dele. Ele tem o tempo dele de trazer resposta, não vai ter o seu tempo. Então, se você quer andar na espiritualidade, tem fundamento, tem princípios, né? Existe uma educação espiritual que você precisa entender, que ela faz parte de tudo isso. A gente precisa saber que a gente está lidando com o oculto, mas o oculto está te vendo. O seu Deus está olhando para você. Ele está te enxergando. Ele não deixou de te ver, mas não vai funcionar do seu jeito. Às vezes funciona de forma diferente. Às vezes você está sendo preparado para aquela bênção que você está pedindo. Está tendo uma preparação para esse caminho. Mas você não está entendendo. E a gente precisa entender que existe tudo tem um caminho, existe tudo tem um destino, existe tudo tem um processo, tem uma forma das coisas acontecerem. Não é de uma hora para outra que acontece. Então as pessoas se perdem muito e elas se perdem delas mesmas. E isso que é pior. Você perde sua personalidade, você se perde de você. Você não sabe o que está fazendo aqui, nem quem você é, né? Você fica sem propósito. E quando a vida começa a perder o propósito, o negócio começa a não ficar muito bom. Então, essas angústias, né? Essas crises que a gente tem de inseguranças, de medo, né? E muitas vezes de você não achar que vai acontecer, que é aquela coisa de você falar, eu tenho tudo para acontecer, mas eu não acredito que venha acontecer. E você fica ali alimentando isso, isso vai crescendo dentro de você, vai virando uma doença e vira um câncer. Câncer da alma, câncer espiritual, que é uma coisa que depois você vai viver paliativamente a vida. O que é o paliativo? É virar um sobrevivente. Aquela pessoa que já não tem mais sonho, aquela pessoa que já não tem mais vontade, aquela pessoa que já não acredita em nada, aquela pessoa que vai se perdendo dela mesma e se perdendo da vida. Então a gente não pode andar num processo que é espiritual, não acreditando que tudo tem um destino. Tem um destino, toda a nossa vida tem um destino. A gente não está aqui, Deus não cria vida inútil. Deus não criou ninguém por acaso. Não existe acaso nessa terra. E tudo que está acontecendo aí, que a gente está vendo, essa bagunça universal, né? Essa bagunça do planeta, tudo já estava escrito, tudo é escrito, é bíblico. E nós estamos vivendo esse momento, que muitos clamariam o nome dele, muitos precisariam dele. E hoje nós estamos precisando. E atualmente está sendo uma vergonha, porque muitas pessoas, elas têm medo de falar o nome de Deus. Elas têm vergonha de falar o nome de Deus. Elas têm vergonha de falar da espiritualidade. Quando você fala de espiritualidade, elas murcham. Porque elas não acreditam mais. E não querem acreditar. Mas a gente precisa ter um caminho. E ter um destino na vida. Você não vai viver sem isso. E é muito triste quando você vai colocando tudo dentro de você, vai somatizando e o negócio vai pesando. Então a espiritualidade é para tirar um pouco isso, é para tirar esse peso, né? É para tirar essa situação que tá deixando você doente, tá te adoecendo. Então a gente precisa de uma reconstrução pessoal, né? A gente precisa entender que a gente precisa olhar pra gente, administrar todas as dores que a gente tem na vida, saber que nada é por acaso, que nós temos resgates de almas, de pessoas, uma com as outras, né? Você não escolheu a família que você nasceu, mas você teve que vir ali. Ali você está resgatando alguma coisa. Você não escolheu a mãe, o pai, você não escolheu nada disso, mas existe um resgate. Você tinha que vir com aquele DNA, não só físico, como DNA espiritual também. Você não está nessa vida por um simples acaso, você tem todas as oportunidades. E você também pode fazer escolhas na tua vida. Existe o livre-arbítrio para as escolhas.
E tem pessoas que precisam escolher ser feliz, precisam escolher acreditar, ter fé, né? Saber que você precisa se sentir bem, ter equilíbrio para você respirar e falar, não, eu tô feliz, eu vou ser feliz, eu vou ter uma visão diferente da vida, eu vou enxergar a vida de forma diferente, e eu quero enxergar a vida feliz, com alegria, ver as coisas boas que a vida tem para oferecer também, acreditar que tudo pode mudar porque pode, acreditar que você pode ser feliz porque você pode ser feliz. A gente pode tudo. O que a gente não pode é ficar se ferindo, é ficar se machucando, você virar uma fera ferida. Aquela pessoa que anda na vida, mas está magoado com a vida. Tem pessoas que têm um rancor da vida muito grande. Elas vivem com a amargura da vida. Elas sobrevivem e o que elas gostariam, muitas vezes não gostariam nem de estar vivas mais. Porque o que elas olham para a vida com muita dor. A vida já trouxe tantas situações que machucou e feriu, que essa pessoa não consegue enxergar a vida com alegria, só com dor. Então, às vezes, você está perto de uma pessoa, ela está sorrindo, mas por dentro ela está chorando, está sangrando. E a ansiedade faz isso, muito isso com a gente. Faz você deixar de viver o hoje, porque você quer viver o amanhã, ao mesmo tempo te cria medo. Medo de que tudo que você gostaria não acontecesse. Medo de viver aquilo que é para você. Medo de ser feliz. Medo de viver. Então a gente, quando está na religião, no religar, a gente precisa entender tudo isso. Porque quando a gente trabalha com o Odu, com destino, a gente vê as possibilidades do destino. O oráculo, ele pode dizer para você, existe possibilidade disso, existe, você tem esse Odu, ele pode estar positivo, esse destino, mas ele pode também estar negativo. A gente vai lutar para positivar, a gente vai lutar para deixar você bem, a gente vai lutar para fazer você ter brilho, a gente vai lutar para você poder enxergar a vida de forma diferente. A gente vai lutar para trazer um colorido, um encanto para tua vida. Isso é o religar. É tirar de você, é você permitir que saia de você, que o mal não fique dentro de você. Aquilo que estava te machucando, te ferindo, a gente vai lutar para fazer aquilo encontrar um caminho e sair de perto de você. Então, a gente não pode achar que nada tem solução. A gente não pode acreditar só nas dores, né? Nas tristezas, que aí as pessoas se conformam. Ah, não, mas eu tenho depressão. Ah, não, mas eu tenho uma tristeza dentro de mim, e você se conforma com aquilo e você faz aquilo crescer dentro de você. E tem pessoas que elas não conseguem ser elas. Elas se perderam há muito tempo delas. E a gente faz na religião o quê? A gente faz a pessoa olhar para ela. A gente coloca ela diante dela mesma. A gente é uma bússola, né? Você vai dizer para ela onde ela está, para onde ela está indo, o que pode acontecer. Então esse é o nosso destino. Gente, eu tinha que falar essas palavras e não vou dizer para vocês que eu também não tenho ansiedade, não. Eu tenho muita. E a minha ansiedade eu curo com a minha fé. A minha ansiedade eu curo com reza e oração. A minha ansiedade eu curo sendo abraçado pelos deuses que eu acredito e confio neles. Então, não é uma coisa fácil, não estou aqui dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que a gente precisa lutar contra isso e precisamos ter fé. Gente, gostaram do vídeo? Pois é, se você tem aí umas questões para ser resolvidas, alguma pergunta, né? Porque a gente, como eu digo, vive os mistérios. Você pode fazer aqui no vídeo, aqui faça nos comentários, que eu entrarei em contato com você. E aí a gente vai ter essa comunicação. Faça pelo Zap, você pode deixar seu número, né? E aí a gente vai trocando a força da espiritualidade. Eu vou poder estar te orientando. Aguardo você. Oi, gente, voltei. Tô aqui, vou atender vocês, quero agradecer o carinho de vocês. Hoje é o aniversário do Everaldo, né?
que está aqui na rádio, uma pessoa cheia de luz, tem uma historinha grande nessa rádio. Parabéns para você, meu filho. Vini, bom dia, saudade de você. Bom dia, pai, muito axé, axé para todos que estão nos ouvindo, acompanhando também através do YouTube. Felicidades ao Everaldo que completa mais um ano de vida, né? Parabéns, esse ciclo que inicia, muito axé na sua vida. E para você que está acompanhando já o nosso YouTube aqui, muito obrigado pela participação. Elisângela Araújo está conosco, pai Carme Maria, Edivan Moreno, quem chega também é Rose Moreira, Veridiana Souza também está aqui conosco, Daniela Santos. Você que está acompanhando a gente, pode mandar sua mensagem através do 983345777, tá? Mande o seu áudio aqui pra gente, mas também pode acompanhar as nossas redes sociais, tá? Sagrado Falando Axé, no Instagram, TikTok, Facebook e também página do YouTube. Se você perdeu aqui, você pode acompanhar no YouTube, que a gente posta sempre lá todos os programas, tá? No Sagrado Falando de Axé, tudo junto, você encontra no YouTube. No Instagram também, tem sempre lá um pensamento da semana, tem sempre mensagens lá para você, tá? Sagrado Falando de Axé. E se você quiser marcar uma consulta também com o Pai Anderson, DDD 11 98419 5090, manda sua mensagem, tá? Lá você consegue marcar a sua consulta direto com ele, DDD 11 98419 5090. Se você não conseguir ir até o escritório do Pai Anderson, que fica ali na Saúde, do lado do metrô, você pode marcar também online, não é isso, Pai Anderson? Isso, a gente atende, né? A pessoa que não está em São Paulo, a gente atende por mensagem de voz, a pessoa pode fazer as perguntas que quiser. A gente é 1 hora de consulta. E é importante isso, né? A gente precisa estar atento. O oráculo ele ajuda muita gente. Quando a gente desvenda os mistérios, a gente acalma o coração, né? É verdade. A Márcia Martins está aqui, adoro esse programa. Minha semana começa positiva. Obrigado, Márcia. Ailton Reis, um abraço, querido. Também joguei com o Pai antes, mais que recomeço. Um beijo, querido. Obrigado por participar aqui conosco. Bastante gente participando. Então, gente, olha, quero fazer um jogo com ele. Então, aqui já está o telefone. É só você entrar em contato, tá? DDD 11 98419 5090. Para quem está no YouTube, o telefone do Pai antes está na tela. É só você anotar, tá bom? E você marcar esta consulta. Bom dia para você, obrigado Veridiana, obrigado a todos que estão nos ouvindo, axé para todos nesta manhã de domingo, e tem áudio chegando aqui no Sagrado Falando de Axé. Bom dia, Pai Anderson, bom dia, Vini. Pai Anderson, eu gostaria de uma luz, eu estou muito triste, muito chateada, que tem um sobrinho e a tia que estão brigando, e ela fez tudo por ele até hoje. Hoje ele é formado, tudo, ele mora com os avós, né? E é ele e a irmã, mas eles brigaram que ele não quer nem saber, ele vai casar o ano que vem, não quer convidar ela para o casamento, não quer saber dela nem das filhas dela. É muito triste, eu estou sofrendo, que eu trabalho com eles faz 51 anos, os meus patrões estão sofrendo, que é avô e pai, né? Então, gostaria de saber se vai abrir uma luz neles, nos dois, porque um não perdoa o outro. E ele fala que ele já abriu mão de muita coisa. E ela fala que ele não foi ingrato. Então, os dois, um está magoado com o outro. Isso vai se resolver, Pai Anderson? É o meu sonho. Ele me convidou como uma das madrinhas, mas eu não me sinto bem. Que eu acho que teria que ser a tia dele, que fez tudo para ele também. Ele chama Luiz Felipe Soares Gonzalez. Ele nasceu em 2000. E ela é Maria Fernanda Belico. Ela nasceu em 1971. Dá uma luz. Vou ver aqui para você, minha filha. Bom dia. Obrigado pelo carinho, pela confiança, viu? Eu acho que a situação ali é questão de temperamento, não é falta de amor, não é nada disso. É uma questão mesmo de gênio,
temperamento, pessoas diferentes, pensamentos diferentes. Eu não vejo pra já. Eu vejo que vai demorar um pouco essa história. Não vejo uma amizade boa. Eu não vejo o retorno disso agora. Vejo mais pra frente. Ainda vai demorar um tempo. Mas não é uma questão de odiar, de não gostar, nada disso. É uma questão de temperamento, de opiniões diferentes. Mas vai demorar um pouco ainda. Viu? Tem caminho para voltarem a se falar, voltarem a amizade, mas não vai ser para já. Demora um pouco mais ainda. Chegando mais mensagens aqui pra gente. Meu nome é Ivanete Honório dos Reis. Nasci em 8 de dezembro de 64. Esse ano eu faço 62 anos. Vou correr atrás da minha aposentadoria. Tô querendo separar do meu marido porque eu já fui traída e não tenho mais confiança nele. Gostaria de saber o que vai acontecer, se vai dar tudo certo. Tá, pai? Muito obrigado. Deus abençoe. Escute o Senhor todo domingo. É a Ivanete de Itapevi aqui. Deus abençoe a todos. Oi, Ivanete. Obrigado pelo carinho, pela confiança. Bom dia. Eu acho que não tem situações na nossa vida que termina. É cíclico, né? Ele tem um começo, ele tem um meio e chega uma hora que ele tem um fim. Essa história, ela realmente não tem volta. Não é uma história que vai voltar a ser como um dia foi, ou vai ser, vai voltar a ter elo. Não vejo. Eu vejo que está tudo na sua mão, né? A tomada de decisão, a forma como você vai lidar com isso, tá na sua mão. Vejo que você pode resolver, pode decidir isso da forma que você gostaria realmente, da forma que você está sentindo. Não vejo mudança na situação, não vejo. Mudança que eu quero dizer é uma melhora, né? Mas eu vejo que você pode tomar decisões, tá no momento de tomada de decisão, porque tem situações que estão te incomodando profundamente e te entristece quando você se sente presa nessa história. Te entristece muito, mas você pode tomar decisão sim. Bom dia, capital, bom dia a todos vocês, bom dia, pai. Gostaria de fazer uma pergunta para minha filha Aline Moreira da Silva, nascida em 29 do 5 de 97. Gostaria de saber sobre o relacionamento dela, é muito conturbado. Gostaria de saber se esse cara vai sair da vida dela, ou se vai melhorar, ou como que vai ser. Se ele anda agredindo ela, eu percebo ela bem triste, bem na dela. Por favor, me ajuda aí, tá bom? Axé para vocês, um bom domingo. Axé, minha filha, obrigado pelo carinho, viu? Olha, sinceramente eu não vejo mudança. Mudança nessa pessoa, eu não vejo. E não vejo esse casamento, uma união que possa, não é que durar. Eu vejo que parece que as coisas não tem caminho para melhora. Às vezes tem situações que a gente quer enxergar, mas dói. A gente quer fazer algo, mas não é fácil. A gente quer tomar decisões, mas também não se sente forte para isso. Tudo tem um momento certo. Tudo tem a hora certa. Eu acredito que ainda tem mais um tempo para essa relação continuar um pouco mais. Mas se você me perguntar se tem caminho para muito tempo, não tem. Se você me perguntar se vai ter mudanças nessa situação, não vai. Então são situações que ainda necessita de um tempo para realmente existir uma tomada de decisão ali. Não vai ser rápido, mas está caminhando para isso, para uma separação, está caminhando para isso. Bom dia, pai Anderson, tudo bem? Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor referente à minha vida profissional, que infelizmente essa semana eu tinha quase 18 anos em uma empresa
Segundo eles, ela está passando por uma reestruturação e ela é uma empresa até famosa, está na mídia, infelizmente, e eu quero saber se logo eu vou estar recolocada no mercado, porque eu tenho minha vida para tocar, né? Eu estava finalizando minha casa, tenho minha mãe, e hoje o tema é ansiedade, essa é a minha doença. Eu sou muito ansiosa pelos acontecimentos. Minha data de nascimento é 16/3/73. Axé. Axé, Muito minha obrigada. filha. Obrigado pelo carinho, viu? Pela confiança. Eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é tomar um banhozinho de descarrego. Você precisa descarregar um pouquinho. Você absorveu muita coisa. E quando a gente absorve muita coisa, a gente precisa torcer a esponjinha. A esponja precisa ser torcida, a gente precisa tirar da gente. Quando a gente toma um banho de descarrego, a gente fica até um pouco mais alegre, mais confiante, mais feliz. Então assim, pega o manjericão, alecrim, bastante manjericão, bastante alecrim, e pega 3 galinhos de arruda, pequeno. Prepara um banho e toma do pescoço para baixo. Pode tomar do pescoço para baixo. Não toma um só não, toma uns 3 banhos desse. Não vai demorar. Não vai demorar. Você está com caminho para mudança. Esse ano a sua vida ia mudar realmente, já estava para mudar. Tem situações que a gente vai levando. E chega uma hora que a gente está vendo que o negócio vai mudar. E foi o que aconteceu com você. Já estava para acontecer, mas só estava prolongando um pouco mais. Mas aconteceu. Você está com muito caminho para as coisas mudarem para você e para vir novos trabalhos, novas pessoas. Não se preocupa, porque vai dar tudo certo. Só que você precisa só descarregar um pouquinho para você ficar melhor. Viu? Mas não se preocupa com o teu caminho não, que tá chegando coisa boa. Bom dia, pai. Eu gostaria de fazer uma pergunta para minha filha. O nome dela é Thaís Regina Franca Braga. Ela nasceu no dia 16/3/2000 e ela está separada há uns 5 meses. Eu gostaria de saber se ela vai voltar com ex-esposo ou não. O nome dele é Vitor de Oliveira Gueleri. Obrigado, minha filha. Bom dia. Vou ver aqui para você. Tem caminho sim para voltar. Não acho que vai ser agora. Ainda existe algo que liga, existe um apego emocional aí, existe alguma coisa que ainda liga esse casal. O problema aqui, minha filha, não é nem volta. O problema aqui é se vai continuar, se depois continua. Porque parece que eles tiveram alguns probleminhas aí e se desgastaram também bastante, né? Então eu vejo que tem caminho para um retorno? Tem. Mas eu não posso confirmar para você se esse retorno vai ser um retorno definitivo. Se pode, no meio do caminho, acontecer algo que possa separar os dois novamente. O que eu posso dizer para você é que existe ainda um elo. Esse elo, o que é caminho quando a gente fala caminho? É que ainda existe sentimento das duas partes. Ainda existe sim. Mas tem um desgaste aí no meio disso. Existe um desgaste. Mas tem caminho para volta sim. Bom dia, pai Anderson. Abençoado domingo. Pai, estou falando do contato da minha prima e gostaria de saber o que os búzios têm para me dizer. Meu relacionamento está passando por um momento muito difícil e estou desconfiada de traição. O meu nome é Eliane Santos Lencioni, 27/7/71. E ele é Alcides Aparecido Lencioni, 22/3/63. Desde já, muito obrigada. Bom dia, gratidão, minha filha. Obrigado pelo carinho, pela confiança, viu? Eu tô vendo vocês realmente muito distante.
eu tô vendo uma situação que tá distanciando vocês. Sobre essa coisa de traição, a gente não fala assim na rádio, isso é uma coisa muito privada. Isso você teria que marcar uma consulta, é uma coisa que a gente precisa porque é uma coisa muito séria. A gente não faz esse tipo de trabalho expondo as pessoas, não pode. Mas o que eu posso dizer é que vocês estão passando mesmo por uma situação complicada e a cabeça dele não está muito boa. Parece que a cabeça dele está bagunçada. Ele já tem tendência a ficar um pouco bagunçado, de ser bagunçado. Mas agora eu acho que a cabeça dele está bem diferente, está bem bagunçada. Então, depois, quando você puder, marca uma consulta pessoalmente, porque aí a gente pode conversar melhor. É isso, marca uma consulta através do telefone DDD 11 98419 5090. Eu vou repetir aqui, DDD 11 é o WhatsApp 98419 5090. Você também pode adicionar as nossas redes sociais, Sagrado Falando de Axé, no Instagram, TikTok, Facebook, no YouTube também. E tem mais mensagens chegando aqui no Sagrado Falando de Axé. Vamos ouvir. Bom dia, pai Anderson. Meu nome é Dinária, sou do dia 3/9 de 68. Eu gostaria que o senhor visse para mim se eu consigo arrumar um serviço esse mês ainda, pai Anderson. Eu me inscrevi em algumas vagas, se você chamada. Estou passando muita dificuldade financeira. Por favor, me dê um conselho aí. Obrigado e tenha um bom dia. Bom dia, minha filha. Obrigado pelo carinho, pela confiança, viu? Vai conseguir sim. Pode esperar mais só um pouquinho. Agora, vê se você consegue tomar um banhozinho de descarrego. Manjericão, alecrim, bastante manjericão, bastante alecrim e 3 galinhas pequenininhas de arruda. Prepara esse banho e toma do pescoço para baixo, para descarregar um pouco você. E acalma esse coraçãozinho e essa ansiedade que você tá. Exatamente foi o que eu disse hoje. A ansiedade atrapalha a gente, minha filha. A ansiedade também muda a nossa energia. Mas vai estar chegando sim. Pode esperar que tá chegando. Eu garanto para você que já tá chegando. Bom dia a todos, bom dia, pai. Pai, eu queria saber se um dia ainda eu vou amar, porque eu nunca amei ninguém. E eu queria saber se eu vou ainda encontrar uma pessoa. Meu nome é Elisângela Maria Cerqueira de Araújo. A data de nascimento é 31/8/72. Eu gostaria muito de saber se um dia eu vou encontrar alguém e eu vou amar alguém também. Obrigada, um bom domingo. Bom domingo, minha filha. Obrigado. Assim, a Oxum cai no teu jogo, ela fala de muita emoção. Você é uma menina intensa, muito emocional também. Você é do alto e do baixo. Às vezes está bem, às vezes você fica muito angustiada, muito triste. Você oscila muito em angústia e tristeza. Toma bastante cuidado com isso. Eu não vejo dificuldade de você amar uma pessoa. Não vejo dificuldade de você ser feliz na parte de relacionamento. Eu não vejo. Eu vejo até que tem isso no teu caminho, tá no teu destino. Mas você também precisa melhorar você. Você precisa cuidar um pouquinho mais de você. Porque às vezes você se fecha muito nessa tristeza. E essa tristeza, ela acaba deixando negativo o teu caminho. Porque a gente precisa acreditar também, né? A gente precisa enxergar as possibilidades que a gente pode ter na vida. Então eu vejo que tem caminho para você ser feliz, tem uma pessoa no teu destino sim, mas cuida de você que você está precisando, viu? Bom dia, pai Anderson. Hoje as palavras que o senhor falou foi para mim. Eu me identifiquei muito com tudo e eu gostaria de saber por que minha vida amorosa não vai para frente. Minha vida amorosa trava, eu conheço a pessoa e a pessoa já some, já vai embora. Agora eu tô com um relacionamento aí, tem 1 ano e não sai disso.
Ele some, depois aparece. Eu sou Maria Teresa da Silva, 28 de 69. Ele é Ricardo Marcelino da Silva, 12 do 1 de 76. Obrigada. Nada, minha filha. Obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado mesmo. Primeira coisa é você cuidar um pouquinho de você espiritualmente. Você precisa se cuidar, porque tem situações aí que precisam ser resolvidas também, que é espiritual. Essa é a primeira questão. Sobre essa relação, a gente sempre tem que tomar cuidado com gente mal resolvida. A gente consegue se resolver, mas resolver o outro, a gente não consegue. Tirar a bagunça que o outro tem ou que traz com ele, não consegue. Eu vejo que é até uma pessoa boa e do bem, essa pessoa que você está perguntando. Mas vejo bagunçada, não sabe o que quer, não tem certeza de nada. E isso te incomoda. Isso faz você ficar bagunçada também. Porque a gente acaba se bagunçando por causa do outro. Tem coisas que parece que a gente pega, né? Quando você está se relacionando com alguém que realmente não sabe o que quer, não sabe como dar isso, e você não pode dar tudo que você tem e receber nada. Você tem que saber que você precisa receber alguma coisa. Isso já começa a entrar, você começa a entrar num conflito interior, mas a culpa não é tua. Você não é culpada disso. Por isso que eu falo, às vezes a gente precisa melhorar a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa ficar bem, pra gente também não ficar só com a bagunça do outro. Eu não vejo futuro nessa relação, mas você precisa cuidar de você, viu? Cuida de você direitinho. Bom dia capital, benção pai, bom dia Vini. Pai, meu nome é Daniela dos Santos Silva, eu nasci 6/10/76. Eu queria saber se para amanhã, para o meu novo ciclo, os Búzios têm uma mensagem para mim, que eu estou muito ansiosa porque eu adoro fazer aniversário. E eu tô chegando ano que vem, os 50, né? É mudança de ciclo, mudança de tudo. Muito obrigada, bom dia e muito axé. Bom dia, minha filha, muito axé pra você. Acalma a tua ansiedade, acalma. A gente, um destino pra ter tanta surpresa boa. Continua acreditando. Você é uma menina que é muito determinada. Você é uma menina que muitas coisas vieram para tua vida e para tua mão por essa determinação que você tem, por essa coisa de você acreditar, de você correr, de você ir, se jogar nas coisas. Continue acreditando. Eu vejo uma melhora vindo para você. Eu vejo uma tranquilidade chegando para você. As coisas vão ficar bem, não se preocupa. Acalma teu coração e diminui um pouquinho essa ansiedade, tenta trabalhar ela e trazer coisas positivas para você. Bom, gente, quero agradecer o carinho de vocês, agradecer aqui o Everaldo, dar os parabéns para ele, o Vini pelo carinho, né, por estar com a gente aqui, e dizer para vocês que domingo que vem a gente está de volta, que vocês compartilhem a live, passem para outras pessoas, né? Divulguem nosso trabalho. É importante, a gente fala de alma, a gente fala de coisa boa. Eu quero agradecer muito vocês a resposta do programa. Motumbá, Motumbaxé.